Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos e minhas amigas em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez reunidos neste sábado ensolarado aqui do Nordeste, quente, desde cedinho, passando um pouco de calor para as demais regiões do Brasil que já estão mais amenas. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, para esse momento tão gostoso onde a gente aprende junto as mensagens que Jesus nos deixou, que os benfeitores nos trouxeram, né? Para que cada vez mais e sempre nós possamos colocar nos nossos dia a dia. Então, é com muita felicidade que estamos nesse último programa aqui do sábado do ano, né? Que hoje já são 27. Então, sábado do ano não, sábado do mês de maio, né? Maravilha. Então, meus irmãos, para começar hoje, aquecer os nossos sentimentos, né? Vamos àquela instrução de todo sábado de manhã que Emmanuel nos dá pela psicografia de Chico Xavier, que está inserida no livro Pão Nosso, e hoje vamos estudar o capítulo 83. E ele tem por título muito lindo, gente, Conforme o Amor. E esse pedacinho, esse excerto, é tirado de uma carta de Paulo aos Romanos e está no capítulo 14, verso 15. Por quê, né, que a gente sempre cita a fonte, né? Para não falar que nós estamos inventando coisa, né? Não é mesmo? E quem gosta de seguir, né, vai lá, abre a Bíblia em Romanos, capítulo 14, verso 15, e tem esse pedacinho. E diz assim: Paulo vai mandar esse recado para aquela primeira comunidade de cristãos que ele estava formando em várias partes. E aí ele fala assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Olha só, esse primeiro pedaço é muito forte. Então, Paulo vai falar assim: se por causa da comida você vai humilhar, né, abater teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem o Cristo morreu. Olha só, gente. Paulo, Romanos 14, 15. Então, vamos ver o que Paulo quis dizer com essa frase. E quem vai nos esclarecer é o benfeitor Emmanuel. E ele vai falar assim, gente: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão.
Então, Emmanuel aqui vai mexer na nossa própria ferida, de nós cristãos. Emmanuel não está falando de alguém, né? Ele está falando de quem conheceu Cristo. Olha, então, preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, quer dizer, não é só antigamente, em todos os tempos, quer dizer, até hoje. E os herdeiros do cristianismo não faltaram a esse concerto de incompreensão. Quer dizer, em qualquer momento da humanidade, nós cristãos também participamos desse equívoco a respeito da incompreensão da comida. Ainda hoje, diz Emmanuel, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Então, por que Emmanuel fala que hoje menos rigorosos? Porque nós já vimos, né, que as religiões, de uma maneira geral, elas já estão assim, aquele rigorismo daquele dogma, por exemplo, né, da igreja, de não comer carne na Semana Santa, já está mais aliviado, mesmo dentro da Igreja Católica. E ele continua, noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo, e aqui nós temos que entender, meus irmãos, Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, conviveu com judeus, falou para os judeus e morreu como judeu. Né? Então, Jesus era judeu, ele estudou na Torá, ele bebeu da fonte daqueles primeiros textos sagrados que estão na Torá e que estão no Velho Testamento. Então, ele vai falar que, noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Por quê? Porque antigamente, por que o templo, aquele templo que foi destruído 2 vezes, que hoje só existe o Muro das Lamentações, que na realidade o nome daquele muro é Muro Ocidental, né? Lamentações foi um nome que pegou porque as pessoas vão lá, né, orar, colocar seus pedidos enroladinho num papel nas entranhas daquelas, entre uma pedra e outra, né? E ficou como o Muro das Lamentações. Então, naquele grande templo, que, como Jesus bem disse numa parte do Evangelho, ele chorou, né? Depois que ele entrou em Jerusalém, num burrico, num jumento, ele, aplaudido por todos, né? Ele foi, depois daquilo tudo, daquela ovacionado naquela praça pelos próprios judeus, ele parou na frente do templo e chorou. Chorou lágrimas amargas e falou para os mais próximos, não ficará pedra sobre pedra. 78 anos depois, Tito, o imperador de Roma, invade, destrói o templo. Mais para frente, outro imperador vem e constrói o templo de novo, ou mais para frente é destruído de novo, e hoje só tem um muro. Então, cumprem-se as escrituras. Então, olha, noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Então, naquela época, os judeus só comiam a carne que era sacrificada dentro do templo. Então, por isso que aquele templo era imenso, muito cheio de luxo, mas muito grande, porque ali é que se matavam as carnes que os judeus poderiam comer. Ali tinha o Supremo Tribunal Federal deles, a Receita Federal deles, o Congresso deles, era tudo ali dentro do templo.
Ali se faziam as oferendas com os animais, era tudo ali. Ali se faziam, né, todas as preces, os rituais, era tudo ali no templo. Então, vejam vocês, né? Ele fala que agora não temos mais o problema das carnes sacrificadas no templo. E é interessante que, como com o andar do tempo, os judeus ainda comem a carne segundo os rituais da sua religião. Então, em todo frigorífico, no mundo inteiro, no mundo, em qualquer cidade que tiver um frigorífico estruturado, existe uma família judia que mora lá dentro do frigorífico e um rabi que vai fazer todo aquele procedimento para, antes dos animais serem mortos, para que depois, então, aquela carne específica vá para a comunidade judia. É um ritual deles, né? Então, hoje em dia, nós não temos mais, né, o problema das carnes terem que ser mortas no templo, até porque esse templo não existe mais. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão nas horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. Então, Emmanuel, aqui, meus irmãos, ele vai nos alertar para que os dirigentes religiosos, de uma maneira geral, não se sintam só missionários na hora dos cultos, na hora das palestras públicas, nos centros espíritas, na hora das missas, dos cultos, né, de todos, qualquer religião. Então, o alerta de Emmanuel é para que os missionários sejam missionários no dia a dia. Porque para nós, vamos falar de nós espíritas, para nós espíritas é muito fácil ser uma boa pessoa, ser um bom espírita dentro da casa espírita. Poxa, ali está todo mundo imbuído do mesmo objetivo, o foco é o mesmo, todo mundo conhece todo mundo se respeita. Mas e aí, saindo daquelas paredes do centro espírita, como será que é a nossa atitude? A hora que alguém, entre aspas, pisa naquele calinho seco que todos nós temos. Como será que nós vamos agir? Será que nós agimos como se nós estivéssemos lá dentro da casa espírita ainda? É esse o alerta que Emmanuel nos faz. Então, né? E quando ele fala aqui, eu acho interessante quando ele fala aqui, quando aqueles que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, né? Porque às vezes a pessoa acha que só ali, uma vez por semana, ela tem que chegar, ficar em silêncio, que muitas casas espíritas têm até uma plaquinha ou escrito na parede mesmo, pintado, né? O silêncio é uma prece. Então, já nos convidando a sentar e ficar, né, refletindo. Outras têm uma cesta para empréstimo de livros, de revistas espíritas, para que a pessoa pegue uma e naquele tempo que vai demorar um pouquinho até começar a palestra, se a pessoa chegou mais cedo, que ela tenha uma leitura edificante para ler, não é mesmo? Então, Emmanuel aqui nos alerta para que nós não fazermos apenas nesses momentos aquela nossa meditação, aquela nossa comunhão com o alto. E ele vai falar: o discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios da sua vitória. O que isso quer dizer? Se nós estamos fazendo da maneira correta,
Não precisamos pegar um microfone e ficar alardeando para o mundo todo, olha, tem que fazer do jeito que eu faço. Não, é só a gente exemplificar. Se eu acho que a hora que a gente entra na casa espírita, cumprimenta as pessoas, se ainda não começou a palestra, né? E aí depois vai e senta, e a gente gostaria de ter aquele momento de silêncio para entrar em comunhão com Deus. Se eu gosto disso, eu não vou ficar olhando de cara feia se tem alguém sentado ali ao meu lado conversando. Eu dou o meu exemplo, pega quem quer. Eu fico ali em prece, conectada com o alto e deixo de julgar os outros, não é mesmo? Então é o nosso exemplo, não é aquilo que a gente fala, é o nosso exemplo. Desculpe. Então, constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda não encontraram, ainda estão em angustiosos conflitos mentais para encontrarem-se a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Olha só, né, que lição de humildade que Emmanuel nos dá aqui. Então, né, ele fala que não adianta a gente ficar nessas expressões convencionalistas, né, e ficar sem caridade, porque o que é caridade? Não é? Caridade não é perdão das ofensas, indulgência, quer dizer, indulgência, ter paciência para com os erros dos outros, os equívocos alheios, né? E bondade. Então, que a gente utilize a caridade no nosso dia a dia. Quando a gente está vendo uma coisa que, ao nosso ponto de vista, não é legal e não nos diz respeito, porque a gente só muda a gente e com muito sacrifício. Imagina se nós vamos mudar o outro. Cada um tem seu momento de alerta. O que nós podemos fazer é exemplificar. Então, olha só. E Emmanuel vai terminar esse estudo falando assim: quando reparares algum amigo prisioneiro ainda dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise. Olha só, coloque a bondade à frente da análise. E geralmente a gente faz o contrário, né? A gente analisa, escaneia a atitude da outra pessoa e acha que a gente é legal, né? Então, situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Olha só. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Olha que lindo, gente. Quer dizer que, então, aprender a conviver com as diferenças é um passo muito importante para nós auxiliarmos. Às vezes a gente fala assim, nossa, estou tendo tanta dificuldade em fazer caridade para alguém, mas a gente acha que caridade é só aquela questão de levar uma quentinha, levar uma cesta básica para o nosso irmão em necessidade, uma roupa para o nosso irmão em situação de rua. Mas caridade é ter caridade no sentido que Jesus a entendia. É ter bondade para com todos, porque é muito gostoso ter bondade para aqueles que a gente ama. Ai, é tão bom. E para aqueles difíceis? É um espinho, mas que nós precisamos aprender, não é mesmo? Então, a gente termina esse momento com essa reflexão tão importante, né? Meus irmãos, estamos fechando o mês de maio, né? Um mês que normalmente
ofertado, né? As mães, ofertado à mãe das mães, que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, hoje nós vamos começar com aquela prece da Ave Maria linda e vamos terminar com uma outra prece que fala de mãe, de Maria em específico. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui, nossa linda prece. Então, nós vamos falar aquela Ave Maria, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito de Amaral Ornelas. E vamos então agora imaginar Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Olha que coisa linda, né, gente? Que temos esse momento de conexão mesmo, né, com Maria de Nazaré. Então agora, meus queridos, nós vamos começar o estudo do nosso livro que estamos estudando, Messe de Amor. E é oferta, colheita do amor. E esse livro é psicografado por Chico Xavier e ditado pela benfeitora Joana de Ângeles. O capítulo hoje é o 24 e ele é riquíssimo. E ele tem por título Mesmo Assim. Quando eu li esse título pela primeira vez, eu falei, nossa, é bem para nós, né? Para nós que estamos iniciando a nossa jornada rumo à espiritualidade ainda, né? Porque é mesmo assim, a gente ama a Deus, mas a gente às vezes não cumpre suas leis, mas mesmo assim a gente ama. A gente sabe que Jesus é nosso farol e guia, mas de vez em quando a gente não segue os exemplos que ele deu quando passou aqui pela terra. Mas mesmo assim a gente ama. Então eu falei, nossa, é muita gente esse título, mesmo assim. Então vamos ver. Diz Joana de Ângeles, diante dos nobres ensinos com que a nova revelação te enriquece, a nova revelação é o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos. Então, diante dos nobres ensinos que a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele, é o programa de sempre. Então, meus irmãos, quando Joana escreve isso, a gente traduz naquela frase que a gente sempre fala: Jesus é nosso mestre e guia. Mestre é aquele que nos ensina e guia é aquele que nos conduz pelos caminhos da vida, né? Então, olha, essa nova revelação, a doutrina dos Espíritos, ela vai trazer para nós a mensagem desse evangelho redivivo. Por que a gente fala evangelho redivivo? Que a doutrina espírita trouxe o evangelho redivivo. Porque a gente não foca no Jesus morto na cruz. A gente foca
no Jesus vivo dentro de nós, dentro dos nossos atos. A gente foca naquele Jesus que a gente encontra na rua todos os dias, seja pedindo esmola, seja nos faróis, as crianças fazendo malabares para ganhar umas moedinhas. Então a gente foca no Jesus vivo, atuante, porque se ele é nosso mestre, se ele está nos ensinando e guia, ele não está morto. Ele está mais vivo do que nunca dentro de nós. Por isso que é o evangelho redivivo, de nós colocarmos o evangelho no nosso dia a dia. Se tivermos alguma dúvida, meus irmãos, em como agir, nos demos alguns momentos e vamos abrir o Evangelho de Jesus e procurar como será que Jesus fazia. E a gente encontra certinho o que fazer. E continua, Joana. Por isso, ainda agora, não há outra alternativa. Olha, ela fala assim, ela não fala pode haver alguma, não, ela fala não, ela é taxativa. Não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não a inspirada na vida de Jesus. Eu achei isso aqui tão forte, gente. Joana de Ângeles nos assevera que não temos outra alternativa a não ser nas circunstâncias que nos afetam, que nos chegam no dia a dia, a nos inspirar na vida de Jesus. E aí, às vezes, vocês podem falar, Regina, falar é muito fácil. Mas Jesus era Jesus e eu. Gente, Jesus nos falou certa vez, sois deuses, deuses com D minúsculo, é claro, que saibamos interpretar esses sois deuses. O que é? Nós podemos nos reconstruir nas bases da lei de Deus. Nós podemos nos reconstruir nas bases dos ensinos que seu filho Jesus, o meigo rabi da Galileia, nos ensinou quando passou por aqui. Então, não há outra alternativa, meus irmãos, nas circunstâncias das nossas vidas, a não ser que nos inspiremos na vida de Jesus. Eu acho que isso aqui, para mim, foi o maior aprendizado que Joana de Ângeles podia ter me dado. Eu estudo as obras de Joana de Ângeles já tem um tempo, tem os livros dela, sim, o homem integral, o ser consciente, que eu penso, nossa, toda a humanidade poderia ler esses livros, refletir, né? Mas esse ensinamento me calou muito profundo. Então, só para a gente continuar, eu vou deixar mais uma vez só para a gente fixar na memória. Não há outra alternativa nas várias circunstâncias da nossa vida que não é inspirada na vida de Jesus. E aqui eu tenho que parar e fazer um agradecimento para esse espírito tão iluminado de Joana de Ângeles, por ela nos alertar, não é mesmo? Que às vezes, meus irmãos, quantas vezes nós temos que tomar uma atitude, que a vida nos pede atitude, né? Que nós temos que tomar uma atitude, e quando a gente tem isso bem dentro da cabeça, não há outra alternativa nas circunstâncias da vida, a não ser seguir a vida de Jesus. Se a gente puder, a gente deixa para tomar essa atitude amanhã. Me aconteceu uma coisa hoje, mas eu posso tomar atitude amanhã. Então, não vamos tomar essa atitude de inopino, no ímpeto. Não. Vamos aquietar nosso coração, vamos refletir naquilo, vamos abrir, sim, o Evangelho de Jesus. De preferência, aquele já decodificado
pela doutrina dos espíritos, e ali, naquelas passagens de Jesus explicada pelos imortais, a gente vai saber que atitude tomar amanhã. E ainda mais, quando nos deitarmos, que a nossa última prece seja para o nosso anjo de guarda. Que ele nos intua nesse momento do sono do corpo físico, porque o espírito não precisa dormir, o espírito sai parcialmente livre quando o nosso corpo descansa, e ele vai rever os entes queridos, vai estudar, vai receber instruções dos espíritos superiores, isso de acordo com o que nós estamos pensando, né? Porque se a gente só estiver pensando em bandalheira, nós vamos à noite também para locais de bandalheira em espírito, né? É tudo, nós somos energia, né? A energia que emitimos nos leva. Então a gente pede para que nosso anjo guardião nos ilumine, nos intua e que amanhã cedo a gente tenha certeza de que atitude tomar. Mas antes disso, nós já lemos o Evangelho, procuramos no Evangelho alguma coisa parecida que Jesus passou e deixou o exemplo. E aí, então, continua Joana de Ângeles. E ela fala assim, então, ela vai falar o que Jesus, parte do que Jesus nos deixou ensinado. Olha que legal. Ela vai falar perdoar a todos. Gente, ela começa com isso, perdoar a todos. Será que nós temos facilidade em perdoar a todos? Por vezes não. Por vezes aquela mágoa ali fica moendo aqui dentro da gente por um tempo. E a mágoa, meus irmãos, o que é a mágoa? Senão uma brasa quente que a gente pega na intenção de jogar e ferir o outro, mas o outro se desvia e a nossa mão queima. Quer dizer, quem ficou ferido fomos nós. A mágoa fere a quem sente. Então, meus amigos, ela fala perdoar a todos. E aí, às vezes a gente pode falar assim, não, mas é muito difícil perdoar. Mas, gente, perdoar não é esquecer o mal que alguém nos fez. Isso daí é Alzheimer, né? Quando a gente esquece, a gente já está bem velhinho, que o Alzheimer, se o Alzheimer nos pegar, fazer o quê? Aí a gente vai esquecer. Mas se não, enquanto nós estivermos lúcidos, nós não vamos esquecer. Mas quando nós lembrarmos aquele fato, aquele episódio, nós não vamos mais lembrar com mágoa. Não, pelo contrário, nós vamos até lembrar de fazer uma prece para a criatura que nos magoou tanto naquela época e falar, nossa, Jesus, tomara que essa pessoa esteja melhor hoje, né? Já tenha tido novas experiências e tenha se melhorado. Então a gente lembra do caso sem dor. Isso é perdoar. A gente, nem em pensamento a gente pensa que quer ver aquela pessoa mal. Não. A gente pede para Jesus que ela seja bem-sucedida na vida dela, né? Que parece que quanto a pessoa mais feliz, menos incomoda a gente. Então a gente pede que essa pessoa seja feliz da maneira dela, não é mesmo? Sem mágoa. Então, perdoar a todos é isso, é não ficar pensando em... Não, tem gente que fala assim, né? Não, tá bom, perdoar eu perdoo, mas Deus está de olho. O que é? Nós estamos terceirizando a nossa mágoa para Deus, como se isso fosse possível, né? Então, não vamos exigir que seja que a justiça de Deus vá alcançar, isso não nos compete. Justiça de Deus é outro departamento, não é o nosso. Nem precisamos nos preocupar com isso. Então, perdoar sempre. Depois ela fala, seguir intimorato a diretriz superior. O que é intimorato? Seguir determinado, sem medo.
Não igual caranguejo, que a gente vai na praia, no mangue, e vê o caranguejo, tadinho. Ele dá um passinho para frente, um para trás, um passinho para frente, um para o lado. O bichinho é difícil de caminhar. Não vamos ficar igual caranguejo, não, gente. Seguir intimorato a diretriz superior. Por quê? Porque nós já sabemos que a única coisa que nós vamos levar quando formos chamados de volta para o nosso verdadeiro lar, que é a espiritualidade, é o que nós amealhamos espiritualmente. Nós não vamos levar nossa casa, que nós demoramos tempo para deixar ela gostosinha, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente necessitava. Nós não vamos levar nosso carro, que nos leva para o trabalho, volta. Não vamos. Não vamos levar o terreno que comprou lá para valorizar. Não vamos levar nada. Vamos levar só o que nós amealhamos, o que nós conseguimos encaminhar no rumo da espiritualidade. E aí ela fala, transformar espinhos em dor. Às vezes as pessoas falam, vocês estão querendo demais, né? Vocês querem que a gente transforma uma pessoa que dá umas espetadas na gente todo dia. Sabe aquelas pessoas que nasceu para botar a gente à prova? E são só para nós nos melhorarmos, né? Mas que todo dia dá uma espetadela. E se a gente transformar essas espetadas em flores? O que é isso? É não levar em conta. É mesmo que mentalmente a gente faça uma prece, fala assim, às vezes a gente não consegue fazer uma prece para a pessoa, mas a gente consegue fazer uma prece, ai, meu anjo da guarda, me fortaleça a minha paciência para eu não levar isso em conta. Eu sei que essa pessoa ainda está num estágio difícil, né? Aí ela continua, converter vinagre em linfa refrescante. Converter vinagre em bálsamo refrescante. Aquelas pessoas azedas, sabe? Aquelas pessoas que já acordam num dia ensolarado, bonito desse, e a pessoa acorda e fala, tá tudo ruim, que calor nesse lugar. Mas aqui é o Nordeste, gente. Se não for calor aqui, vai ser onde? Só aqui no Norte, né? Então, tudo não é opção. Quando a gente faz opção para vir para cá, ou se a gente já nasce aqui, acostuma. Acostuma, como diz o outro, acostuma que dói menos, porque é calor mesmo, os 12 meses do ano, né? Mas acorda, em vez de olhar, olha que lindo, os passarinhos cantando, né? Olha para uma palmeira, que aqui tem muito aquelas palmeiras plantadas, olha para as palmeiras e vê ela cheia de frutinho vermelhinho, 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 que a hora que esses frutinhos caem, as pessoas vão lá, colhem e plantam, porque está na hora de plantar para nascer outra palmeira. E os cachos da palmeira são lindos, eles vão passando, eles nascem assim, meio verde, depois vai ficando branquinho, depois fica amarelinho, fica cor de abóbora e fica vermelhinho, e aí começa a cair. Gente, olhar isso, parar para olhar isso é muito bonito. E aí, o que a gente está fazendo na hora que a gente está admirando a natureza? Louvando ao Criador. Louvar ao Criador é isso, é observar, é não passar batido. A gente não pode estar distraído, gente. A gente tem que aproveitar tudo que a gente vê da natureza. Né? Às vezes a gente que mora em apartamento, à noite a gente vai sentar ali num puxadinho que tem umas plantas, ali está aquele ventinho fresquinho à noite, depois de um dia de calor, olha, não é muito bom sentir essa brisa que vem do mar ali pertinho? Temos tanta coisa para agradecer, gente. Então, converter vinagre em linfa refrescante. Depois ela fala, orar e vigiar. Olha que importante, gente. Não adianta só orar, não, gente. Não adianta, por mais que eu passe o dia todo orando, se eu não vigio os meus pensamentos, eu atraio para mim
o que eu estou pensando. Se eu estou pensando coisa ruim, com toda certeza eu vou encontrar algum amiguinho espiritual que também está pensando coisa ruim igual a mim e vai chegar e falar: oba, mais um amiguinho, vamos ficar juntinho. Não é mesmo? E é legal ter um amiguinho ainda equivocado junto? Claro que não. Nós estamos cercados por espíritos, meus irmãos. Daí a importância de até em pensamento nós termos pensamentos bons. Porque o pensamento bom vibra aqui em cima e o pensamento mal aqui embaixo. Ó, não vão se encontrar. Agora, se eu vibro mal, encontrou a copla, né? E daí pode sair tanta dificuldade na vida da gente. Então, se tivermos que acoplar, vamos acoplar com o bem, o bom e o belo, não é não? Aí, orar e vigiar. E quando fala vigiar, não é vigiar o outro, né? É vigiar a nós mesmos. Porque às vezes a gente gosta de vigiar o outro, né? Amar a todos. Ah, Regina, você está pedindo o impossível. Joana de Ângeles aí está pedindo o impossível. Amar a todos? Sim. Qual é o mandamento? O primeiro e o segundo mandamento que Deus nos ofertou e que Jesus sempre primou por ele? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua consciência, e amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo um pouquinho, amar o próximo como a si mesmo. Estamos aprendendo ainda. Servir sem indagações. Olha só. A gente não precisa que a pessoa nos explique o porquê ela está pedindo uma ajuda para a gente. A gente não quer um relatório. A gente não é uma instituição que vai cadastrar pessoas necessitadas, que isso quem faz, né? É o CRAS, o CRES, instituições do governo, ou mesmo várias religiões, né? Têm seus cadastros de auxílio aos menos favorecidos, mas nós, individualmente, nós não vamos fazer cadastro nenhum. E nem vamos pedir para a pessoa, por quê? Às vezes, meus irmãos, eu sempre falo, as pessoas falam muito, tem que dar vara e ensinar a pescar. Na hora que nosso irmão está necessitado, com fome, a gente tem que pescar o peixe, limpar o peixe, temperar, fritar o peixe, tirar o espinho e botar na boca do irmão. Não é da vara, não. A vara vai ser um outro estágio. Barriguinha tem que estar cheia, cabecinha tem que estar equilibrada, e aí procurar um serviço, ajudar a pessoa a arrumar um serviço. Mas até aí é tirar o espinho e pôr na boca mesmo. Amparar os que te perseguem. Eita, tá apertando Joana de Ângeles, né? Amparar os que nos perseguem. Por que Joana fala isso? Joana simplesmente está visualizando problemas familiares, gente. Quantas vezes são os da pessoas da própria família que são o nosso espinho? É difícil isso? Na família de ninguém de vocês tem um caso desse? Parabéns. Mas Joana está falando é para nós mesmos, para as nossas famílias. Amparar os que te perseguem. Quantas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa família? Se não é pelos mais próximos, pelos aqueles outros mais ali longe. Mas e se um momento essa pessoa precisar? Nós vamos virar as costas só porque detonaram a gente em outra época. E isso não só na família, isso no nosso serviço, né? Quantas vezes no nosso serviço tem aquela criatura que vive puxando o nosso tapete? Mas um belo dia, se ela precisar, eu vou virar as costas? Se ela tiver um piripaco lá, um mal súbito, eu não vou levar ela correndo para o pronto-socorro? Vou, claro que vou. E aquilo tudo que ela me espetou, os tapetes, tudo que ela enrugou embaixo do meu pé, acaba. Amparar
os que te perseguem. Desculpar sempre e prosseguir sem mágoas. Desculpa, gente. Gente, eu demorei tanto tempo para chegar nisso e espero que vocês cheguem bem mais cedo. Mais vale ter paz do que ter razão. Pense numa frase maravilhosa. Quando a gente descobre isso, gente, para tirar a gente do sério precisa ser uma coisa muito estrondosa mesmo. Porque a gente já gosta tanto de ter paz. Depois que a gente desequilibra, e quem daqui de certo nunca desequilibrou, depois que a gente desequilibra uma vez, meus irmãos, a gente pega um amor tão grande por ter paz, que a gente passa por cima de tudo para conseguir esse equilíbrio continuar com a gente, essa paz. E aí ele fala, Joana fala assim, ceder, dar a indumentária, mesmo que ela seja tudo, né? Então temos que entender que a letra às vezes mata, mas nós temos que tirar o espírito da letra. Ceder a indumentária, mesmo que ela seja tudo. Isso é para eu ficar nua e dar a única roupa que eu tenho para o outro? Não. Mas assim, quando eu for dar, não vamos dar aquele furado, rasgadinho, muito rustidinho, que eu já não uso mais porque está velho. Quando eu for dar um lençol para o nosso irmão em situação de rua, não vamos dar aquele lençol manchado de que boa, ou aquele já com os furinhos que o gato fez, com a unhinha dele. Vamos pegar um mais novo, né? Então, ceder a indumentária, mesmo que ela seja tudo. A gente pode até ficar com os furadinhos, mas dá para o outro um furado? Dá para o outro um manchado de que boa? Não, gente. Não existe. Permutar perdas de aflição por moedas de luz. Olha só. Então a pessoa chega para nós e fala assim, Regina, tô com uma gripe, mas olha, faz 2 dias que eu tô com uma gripe, dor de cabeça, nariz entupido, e aí eu viro para a pessoa e falo assim, isso não é nada, precisa ver a pneumonia que eu peguei mês passado. Gente, não vamos disputar a doença. Então, ó, permutar pedras de aflição por moedas de luz. Então, se essa pessoa chega reclamando da gripe, a gente fala, nossa, deve estar ruim mesmo, né? Mas vamos fazer um chazinho? Já que você chegou aqui agora, vamos fazer um chazinho? Tem um chazinho aqui, ó, que sara qualquer gripe. E aí, gente, pode ser uma simples erva doce, pode ser uma camomila, e a gente põe aquele chazinho e vai virando ali dentro, assim, ó, enquanto a água ferve, a gente vai botando fluidos de amor. A gente vai desejando que essa pessoa sare, que ela aceite mais o momento dela, isso tudo em pensamento, né? E a gente vai botando fluidos de amor. Pensa se esse chá não vai sarar essa criatura, gente. Não tenha dúvida. Acender a luz do discernimento. Isso daqui, gente, é ajudar a pessoa a compreender. É tirar, né, a letra morta ali do escrito e vivificar ela pelo espírito. Porque às vezes a pessoa lê um texto bíblico bonito, mas quem interpretar literalmente ao pé da... não vai funcionar. Então, a gente que já sabe interpretar, o Espiritismo nos ajuda nisso, ele decodifica as passagens de Jesus, a gente auxilia o outro. E continua Joana. Caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar. É tão importante que ela voltou a falar isso. Caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas, porque às vezes, gente, a gente quer fazer uma coisa muito grandiosa. Não, eu quero construir aqui um galpão e botar aqui 100 aquelas grandes mesas com local para 100 pessoas, grandes bancos, e servir todo dia 100 refeições. Gente,
Vamos ajudar com um prato de comida uma pessoa que bate na nossa porta, para início, né? Porque senão a gente fica, porque eu vou fazer, porque um dia, aí é quando eu aposentar, quando eu ganhar na loteria, né? Quando eu ganhar, eu vou fazer muito. Gente, ou é agora, ou pode não ser mais. A gente não sabe nunca que hora nós vamos ser chamados de volta, não é não? Aí, ó, igualmente no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. Por isso que o título é Mesmo assim, né? Mesmo assim, embora eu tendo limitações, eu sou uma operária valiosa do Cristo. Todos nós somos operários valiosos do Cristo, mesmo assim com as nossas imperfeições. Estamos na terra para melhorar. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade e inesquecível lição de amor ante a pecadora que lavava os pés, com lágrimas de sentimento renovado. Porque Simão Pedro era o mais durão de todos os apóstolos, né? Então, ele falava assim, mestre, o senhor está andando com uma prostituta? O senhor vai deixar uma prostituta secar, passar os óleos caros que ela compra com o dinheiro impuro dela, passar os óleos caros, vai deixar ela lavar e passar os óleos no seu pé? Jesus aí deu uma lição para Pedro. Olha só, porque ela chorava, ela enxaguava os pés de Jesus com lágrimas de sentimento renovado. Aquela mulher já tinha ficado para trás. Era outra que estava ali. Ninguém, gente, que conviveu com Jesus não se modificou. Compreendendo as justas fadigas de Marta, eu adoro essa passagem. Ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Essa passagem, gente, é rapidinho, ainda dá tempo de contar. Jesus, ele ficava assim, baseado na casa de Simão Pedro, lá na casa do caminho, né? E aí ele saía pela redondeza todo dia para pregar. E ele ia, Pedro morava em Cafarnaum, né? E ele ia até a cidade mais próxima, onde morava o seu amigo querido Lázaro. Lázaro foi um grande amigo de Jesus e tinha um grande amor por Jesus. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E olha só, certa feita, Jesus chegou. E aí, Jesus, quando não dava tempo de Jesus voltar para a casa de Simão, que já estava muito à noite, ele dormia na casa de Lázaro. E quando acontecia isso, olha só, Maria largava tudo, porque era Marta e Maria ali na casa só, de mulher, né? Para fazer naquela época, o homem não ajudava em nada, não repartia o trabalho. Aí, né? Então, Maria largava tudo por conta de Marta e só ficava sentada ali aos pés de Jesus, escutando ele falar. Maria bebia as palavras de Jesus. E Marta, estressada com o serviço, que ela queria atender bem Jesus, tudo. Aí um dia ela desabafou com Jesus, ela falou, mestre, olha Maria não faz nada, ela só fica sentada aí. Jesus vira para Marta e fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Quer dizer, Maria estava bebendo da fonte, né? Enquanto Marta estava atarefada com os trabalhos de casa, que queria tudo certinho, tudo maravilhoso, né? E Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que é do conhecimento espiritual. Então, veja só, e do equilíbrio interior. E aí ele fala, aprende assim, Joana fala, aprende assim a executar o programa divino, sejam quais forem as circunstâncias. Por quê? Porque nós temos o Mestre que nos ensina, Jesus, e nós temos o Evangelho dele que nos conduz. Então, ó, o silêncio, embora ausente, ajuda os que raciocinam. A gente não precisa um momentinho de silêncio para raciocinar melhor? Às vezes a gente demora para dar uma resposta à pessoa e a pessoa fica até
né, angustiada, nossa, que tanto que ela demora, mas é porque a gente precisa refletir naquilo, né? Então, olha só, a noite, embora apavore, também convida a meditação. Por que que a noite, embora apavore? Vamos tirar o espírito da letra? A noite é os momentos das nossas provações. Às vezes as nossas provações mexem com a gente, nos apavoram, mas aí vamos meditar e em vez de ficar, ai, por que isso está acontecendo comigo? A gente fala, nossa, para que essa prova me chegou nesse momento da minha vida? Pronto. E aí nós vamos refletir. E aí a gente vai aceitar a prova, tentar passar por aquele desafio da melhor maneira, mas sem ficar lamentando, sem ficar. Aí, ó, a dor, malgrado incomode, convida a reflexão. E convida mesmo. Toda dor nos convida à reflexão. E só vale assim, gente, porque sofrer uma dor só por sofrer não teria sentido. Quando a doença nos alcança, nós temos que meditar, porque muitas das vezes a doença é a cura da nossa alma. É só isso que nós precisamos. Então, se é isso que nós precisamos, vamos fazer o que precisa, vamos atrás dos médicos, dos especialistas, mas vamos aceitar que esse momento é para o nosso bem espiritual. Valoriza, portanto, as situações do tempo, lugar e oportunidade. E faz o melhor ao teu alcance. Pronto, gente. Valorize, portanto, as situações do tempo, do lugar e da oportunidade. E faz o melhor ao teu alcance. E para isso nós não podemos estar distraídos. Não podemos estar só empurrando a vida com a barriga. Nós temos que estar atento para valorizar o hoje, valorizar essa oportunidade que me apareceu. Não é mesmo? E ela termina assim: mais vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos, mãos calejadas, a sós, porque não é fácil, às vezes a gente chega a sós mesmo, mas tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação bem acondicionado, no prazer, cercado de amigos, que, no entanto, nada poderão fazer por ti em relação à consciência em despertamento no pórtico da imortalidade. Veja só, gente, que lição que Joana de Ângeles nos dá. Aproveitemos todas as oportunidades que nos apareçam de crescimento. Eu achei assim uma lição belíssima. Espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrarmos, né, o programa do mês de maio, que a gente homenageia as mães e homenageia a Maria, que é a mãe das mães, quero desejar a todos um excelente final de semana, uma abençoada semana que se inicia amanhã, que estejamos atentos, despertos para as oportunidades de fazer o bem, tá bom? Toda gratidão. Então agora vamos terminar com um poema lindo, denso, mas lindo. É um poema psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Maria Dolores. Chama-se Retrato de Mãe. Começa uma narrativa. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração,
lhe diz: meu filho, por que choras? Responde Judas, bem bravo. Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei. Olha, gente, o equívoco de Judas. Eu me emociono muito nesse momento. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirei-vos, senhora. Nada sabeis da minha mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência, uma existência nova terás em breve. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, dissera que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, a dama disse docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei consigo a remansoso remanso. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial que presinto a luz? No entanto, ela fita ele frente a frente e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que poema mais lindo, demonstrando o que aconteceu com o início da redenção de Judas Iscariotes, depois de todo o ocorrido. Que nós tenhamos uma semana iluminada, muito agradecida pelo convívio dos sábados. Fiquem todos com Jesus. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.